Continuando, página 74 no final. Sexta parte. A ocorrência de um distúrbio neurótico no quarto e no quinto ano da infância prova, antes de mais nada, que as experiências infantis são, por si próprias, capazes de produzir uma neurose, sem que haja necessidade de acrescentar-se a fuga de alguma tarefa a ser enfrentada na vida real. Pode-se objetivar que mesmo uma criança confronta-se constantemente com obrigações às quais gostaria talvez de evadir-se. E assim é. Mas a vida de uma criança em idade pré-escolar é facilmente observável e podemos examiná-la para verificar se nela existem quaisquer obrigações capazes de determinar a causação de uma neurose. Só descobrimos, porém, impulsos pulsionais que a criança não consegue satisfazer, não tendo idade suficiente para dominá-los, e as fontes das quais se originam esses impulsos. A gente só vai entender mesmo pulsão e tal, a partir das pulsões e suas vicissitudes, né, no livro 14. Tá? Como seria de esperar, a enorme redução do intervalo entre o afloramento da neurose e a data das experiências infantis que estamos expondo restringe aos limites mais estreitos a parte regressiva da causação, ao passo que faz surgir plenamente a parte que opera em direção avançada à influência das impressões anteriores. O presente caso clínico dará, espero, um quadro claro dessa situação. Existem, todavia, outros motivos pelos quais as neuroses da infância dão uma resposta decisiva à questão da natureza das cenas primárias, às primeiras experiências da infância que são trazidas à luz pela análise. Não se esqueçam da cena primária. No menino, ele viu os pais tendo relações sexuais. Tem sempre uma história erótica qualquer nessas cenas primárias. Suponhamos como premissa incontestada que uma cena primária dessa natureza tenha sido corretamente eduzida do ponto de vista técnico, que seja indispensável para uma solução inclusiva de todos os enigmas colocados pelos sintomas do distúrbio infantil, que todas as consequências irradiem dela, assim como todas as linhas da análise conduziram a ela. Então, em face de seu conteúdo, é impossível que possa ser uma coisa além da reprodução de uma realidade experimentada pela criança. Pois a criança, como adulto, só pode produzir fantasias a partir do material que foi adquirido, de uma fonte ou de outra. E para as crianças, alguns dos meios de adquiri-lo, lendo, por exemplo, são excluídos, ao passo que o espaço de tempo disponível para a aquisição é curto e pode facilmente ser explorado com vistas à descoberta de quaisquer dessas fontes. No caso presente, o conteúdo da cena primária é um quadro de relações sexuais entre os pais do menino, numa postura particularmente favorável a determinadas observações. Agora, não seria evidência do que quer que fosse da realidade de tal cena, se a encontrássemos em um paciente cujos sintomas, isto é, os efeitos da cena, tivessem aparecido num ou noutro período
da sua vida posterior. Uma pessoa como esta poderia ter adquirido as impressões, as ideias e o conhecimento em muitas ocasiões diferentes no decorrer do longo intervalo. Poderia depois havê-los transformado num quadro imaginário, projetado na infância, relacionando-os com seus pais. Se, no entanto, os efeitos de uma cena desse tipo aparecem numa criança de 4 ou 5 anos, então esta deve ter testemunhado a cena, ainda mais precocemente. Mas nesse caso, ainda nos defrontamos com todas as consequências desconcertantes que surgiram da análise dessa neurose infantil. A única saída seria presumir que o paciente não apenas imaginou inconscientemente a cena primária, mas também forjou a alteração do seu caráter, o medo do lobo e a obsessão religiosa. Tal expediente, porém, seria desmentido pela sua natureza em outros aspectos, sóbria, e pela tradição direta em sua família. Só pode haver, portanto, uma conclusão. Não vejo outra possibilidade. 2 pontos. Ou a análise baseada na neurose de sua infância é toda ela uma sequência de absurdos do princípio ao fim, ou tudo aconteceu exatamente como descrevi acima. Vocês reparam que ele está tendo que contestar os argumentos do seu Adler, do seu Jung. Cada um como puxando a farinha para o seu saco. Numa etapa anterior da experiência que fazemos, na página 58, deparamos-nos com uma ambiguidade em relação à predileção do paciente por nádegas femininas e pelo ato sexual na postura em que estas ficam particularmente proeminentes. Parecia necessário atribuir essa predileção à relação sexual que observara entre os pais, ao passo que, ao mesmo tempo, uma preferência desse tipo é uma característica geral de constituições arcaicas predispostas a uma neurose obsessiva. Mas a contradição é facilmente resolvida se a consideramos um caso de superdeterminação. A pessoa a quem observou nessa postura durante o ato sexual era, afinal de contas, o seu pai. E pode também ter sido dele que herdou essa predileção constitucional. Nem a posterior enfermidade do pai, nem a história da família contradizem isso. Como já foi mencionado, um irmão do pai morreu numa condição que deve ser considerada como resultado de um grave distúrbio obsessivo. Em relação a isso, podemos lembrar que na época da sua sedução, quando tinha 3 anos e 1/4, nas edições anteriores a 1924, lê-se 3 anos e meio, a irmã proferira uma grande calúnia contra sua boa e velha babá, dizendo que tivera contato com toda espécie de homens, mantendo-lhes a cabeça em posição vertical e pegando-lhes nos órgãos genitais, página 34. A gente já passou por isso. Não podia deixar de nos ocorrer a ideia de que talvez a irmã, em idade mais ou menos como a sua, também tenha testemunhado a mesma cena observada depois pelo irmão, e isso lhe tenha sugerido a noção de manter em pé a cabeça das pessoas durante o ato sexual. Essa hipótese forneceria também uma sugestão do motivo da sua própria precocidade sexual. Bom, só queria fazer um ajuste aqui delicado, o seguinte: ele está insistindo muito que essa predileção pelas nádegas, né, expostas, grandes, né, proeminentes, como ele usa, é uma característica da neurose obsessiva. No Brasil, é uma preferência nacional entre os homens.
heterossexuais, pelo menos. E há pesquisas já internacionais que as mulheres com a bacia mais larga são as mulheres mais buscadas para o acasalamento, em função, mas isso é uma questão do instinto do homem, do instinto, não da pulsão, em função da facilidade do próprio parto. Então, se pela medicina a gente já tem isso em universidades de outros países, aqui no Brasil a preferência nacional é justamente essas nádegas proeminentes. As pessoas botam até botox. Isso não significa que a pessoa que tem preferência, então seria os brasileiros todos neuróticos obsessivos, e não corresponde. Isso é uma observação pontual de uma época. Da mesma forma que Freud ainda não tem noção de estrutura, conforme vocês podem ver, ele está tateando corretamente, mas ele não chegou na questão de estrutura. Ele está vendo como é que... E ele ainda pensa em neurose obsessiva não como um quadro de estrutura, mas ele pensa como se fosse uma doença. Ele fala que a criança teve neurose obsessiva lá atrás e desenvolve a neurose obsessiva na frente. Não. O nosso analisante, que é de estrutura de neurose obsessiva, quando ele chega, é óbvio que quando ele terminou o édipozinho dele lá atrás, ele estava organizadinho para ser um neurótico obsessivo ou ser uma histérica, mesmo sendo homem, às vezes é uma histérica. Mas o Freud ainda não tinha essa ideia, tá? Aqui a gente está nos inícios da psicanálise. Nem Freud tinha chegado na segunda tópica, não tinha nada dessa possibilidade, nem tinha chegado no ponto de vista estrutural, porque nem tinha passado nem pela primeira tópica, que dirá chegar na segunda, tá? Então, mas a gente está acompanhando e o que está aqui em questão é a briga, é ele se defendendo e discutindo contra-argumentando com as questões postas por Adler e por Jung.